Olá, pessoal. Eu sou Ira Maia, professora de espanhol de vocês, e hoje nós iremos falar um pouco sobre algumas dicas de como estudar espanhol. Vou dar algumas dicas importantes para vocês e logo mais irei também estar falando sobre algumas frases úteis no dia a dia, frases em espanhol. Vamos começar? Então, eu coloquei aqui, dica número 1, uma dica que eu selecionei aqui para vocês seria usar o celular no idioma espanhol nas redes sociais. Sei que muitos de vocês utilizam redes sociais, então isso facilita também o aprendizado de uma nova língua. Eu dou uma dica de vocês estarem adicionando pessoas de outros países para que vocês possam estar lendo postagens em espanhol ou até mesmo conversando com pessoas que falam espanhol. Isso vai trazer para vocês um contato, uma proximidade com a língua, ok? Uma dica número 2 que eu coloquei aqui, escutar músicas, canções, traduzir e cantar. No começo você não vai reconhecer algumas palavras, que eu coloquei aqui, né? Até porque existem cantores que cantam um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas depois que você analisar a letra, você conseguirá compreender e cantar. Então, o ato de cantar uma canção, analisar a letra de uma canção que você goste em espanhol, estará fazendo você se aproximar cada vez mais da língua espanhola. Uma dica número 3 é assistir filmes e séries em espanhol, colocando a legenda em espanhol. Essa é uma dica muito boa, né? Quanto mais vocês colocarem lá o filme, estarem lendo, vocês podem estar colocando a legenda, porque a legenda ela vai te ajudar a acompanhar o roteiro do filme. Caso você não consiga acompanhar, fala sozinha por si só, você lendo a legenda ficará muito mais fácil de você compreender. A dica número 4, adicione pessoas para seguir que sejam de países hispânicos, como eu já falei lá na dica número 1. YouTubers de países hispânicos, uruguaios, espanhóis, né? Então, é interessante também seguir canais de algumas pessoas que falam espanhol, né? Ou também de aprendizados, de conteúdos em espanhol. Coloquei também aqui uma dica número 5, baixar aplicativos para aprender idiomas, como, por exemplo, Duolingo, aprender um pouquinho por dia. Então, gente, é muito importante essa questão dos aplicativos, principalmente o Duolingo. Você não vai precisar, por exemplo, vou tirar cerca de 4 horas para estudar o espanhol. Não, você pode dedicar, né, um pouquinho por dia, uns minutinhos, 10, 15 minutos do seu dia. Isso diariamente, você estará crescendo na língua, crescendo em conhecimento. Isso te trará essa proximidade com a língua espanhola. Então, coloquei aqui, ó, outra vantagem é que você pode aprender em qualquer lugar. Por exemplo, na fila de um banco, você está lá no banco, na fila, você pode estar acessando, enquanto está na fila, pode estar acessando o Duolingo, que é um aplicativo que você pode até ver ele offline, certo? Dica número 6 é ler em voz alta. É importante ao pegar um texto em uma língua nova, como a língua espanhola, e você está praticando a leitura em voz alta. Isso vai fazer com que você aprenda melhor a pronunciar as frases em espanhol e te dará mais segurança ao falar uma nova língua.
E a dica número 7 é a mais importante de todas, que é não ter vergonha de falar espanhol. Então, nas nossas aulas, durante as aulas e durante o seu aprendizado do espanhol, é muito importante você não ter vergonha de falar. Porque se você tiver vergonha, isso vai bloquear a sua aprendizagem, não vai ser bom. Vai bloquear, vai atrasar. Então, o erro, ele faz parte. Não precisamos ter medo de errar. Então, essa vergonha tem que ser bloqueada, nós temos que falar, ainda que fale errado. Mas o errado, ele faz com que a gente cresça, porque lá na frente a gente vai encontrar o correto, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, saludos e despedidas, quer dizer saudações e despedidas. Como saudar alguém, como cumprimentar ao você chegar em algum ambiente, como é que você faz para poder cumprimentar as pessoas, né? Então, nós vamos revisar isso aí. E para se despedir, como é que eu faço para se despedir? Então, vejam aqui, ó. Qual é tu nome? Para dizer o nome, vamos aprender aqui o apellido, edad e estado civil. O que quer dizer isso? Nombre quer dizer nome, apellido, que quer dizer sobrenome. Observe essa palavrinha, ela é muito parecida com a palavra apelido da língua portuguesa. Então, não se confundam. Quando fala apellido, em espanhol, vou estar me referindo ao sobrenome de alguém. Edad, que quer dizer idade, e estado civil, que quer dizer estado civil. Então, vamos aprender como é que eu faço para perguntar o nome. Qual es tu nombre? Repitam comigo. Qual es tu nombre? Muy bien. Posso também perguntar, como te llamas? Quem eres? Então, existem 3 formas diferentes de perguntar, assim como existem 3 formas diferentes de responder a cada pergunta. Vamos ver, a primeira pergunta, como é que eu posso responder? Se alguém te pergunta, qual é tu nome? Você vai responder, mi nombre es, certo? Que é mi nombre es, coloquei aqui como exemplo Rodolfo. Em espanhol se pronuncia Rodolfo. Se alguém te pergunta como te chamas, você vai ter que responder me chamo, e aí fala o seu nome. No caso, eu coloquei um exemplo aqui, André. Me chamo André. Quem eres? Se alguém te pergunta quem eres, você tem que responder eu sou e diz o seu nome. Coloquei um exemplo aqui como Mariana. Eu sou Mariana. Para falar o seu sobrenome em espanhol, observem bem aqui para poder perguntar. Se diz assim, qual é tu apellido? Que quer dizer, qual é o seu sobrenome? Nunca se confundam. Sempre lembrem disso. Apellido quer dizer sobrenome. No caso do meu sobrenome, é Guimarães. Então, eu falo, mi apellido es Guimarães. Edad. Para perguntar a idade, você falará assim, ó, quantos anos tienes? Repitam comigo, quantos anos tienes? Nunca falem anos, né? Até porque a palavra ano, em espanhol, significa anos, o ânus mesmo, né? Uma parte do nosso corpo, que é o ânus. Então, se você falar ano, pode pegar um pouco mal, certo, gente? Então, digam aqui, ó, quantos anos tienes? Outra forma de perguntar seria, ó, qual es tu edad? Repitam comigo. Qual es tu edad? Para responder, você sempre terá que responder tengo e fala sua idade, e depois fala de novo anos. Então, digam comigo. Tengo años.
Nesse caso, eu coloquei um exemplo aqui, 17 anos. A minha idade é 32. Então, eu posso falar assim, tenho 32 anos. Estado civil, que quer dizer estado civil. Qual é tu estado civil? Repitam comigo. Qual é tu estado civil? Para responder sempre de soy. Soy solteiro, soy casado, soy divorciado ou soy viudo. Compreenderam? Para falar profissão em espanhol, nós iremos aprender para falar sobrenome. Sobrenome não significa sobrenome, é apelido mesmo. Então, é o contrário. Na língua espanhola existem palavras assim um pouco, digamos assim, de ponta cabeça, né? Até porque a pedido, esse que eu expliquei agora há pouco, que a pedido é sobrenome. E sobrenome é apelido. Nosso apelido aqui em português, né? Então, e vamos aprender também como falar sobre a procedência, ou seja, de onde a gente vive, qual país a gente vive ou cidade, e com quem a gente mora, que se fala vive com. Então, vamos lá para falar profissão. Se pergunta dessa forma. Vamos repetir comigo. A que te dedicas? Qual é tu profissão? Duas maneiras diferentes, porém significam a mesma coisa. Está perguntando a profissão. Para responder, eu posso responder de duas formas, ou soy, ou usando mi profissão es. Da forma como está aqui, observem aqui. Observem, coloquei aqui. Soy professor, é um exemplo, soy estudiante, e mi profissão é estudiante. Para perguntar ele sobrenome, quer dizer apelido em português, se pergunta dessa forma. Qual é tu sobrenome? Repitam comigo. Novamente, qual é tu sobrenome? Outros lugares, outros países chamam também de apodo. Que apodo quer dizer também a mesma coisa, que é apelido. Então, posso chamar também, qual é tu apodo? Ou, qual é tu sobrenome? Desses vocês vão responder, mi sobrenome é Pepe. Se o nome for Pedro, sobrenome dele, no caso, sobrenome quer dizer apelido, vai ser Pepe. Então, por exemplo, qual é o sobrenome de José, que é José em espanhol? Vai ser, ó, mi sobrenome é Zé. Então, quem chama de José, o apelido geralmente é Zé. Então, observem isso aqui. Tanto apodo quanto sobrenome são sinônimos. A mesma coisa, mesmo significado. Então, observem aqui, para falar procedência, o que é procedência? O local onde você mora, ou país. Como é que eu faço para perguntar? Perguntem comigo, de onde eres? Soy de, sempre eu vou responder com essa estrutura aqui, soy de. Soy de Brasil, ou soy brasileño, ou soy de Tomar do Jeru, vale? Ok? Para perguntar com quem você mora, digam comigo, com quienes vives, o V tem som de B, por isso que eu falei vives. Digam comigo, com quienes vives, vivo com mis padres, ou vivo solo, que quer dizer vivo sozinho, ou vivo com os meus pais. Vivo com mi abuela, que quer dizer eu moro com minha avó. Abuela quer dizer avó. Vivo com mi marido e hijos, que quer dizer
moro com meu marido e filhos. Vivo com mi novia ou moro com a minha namorada. O namorado seria novio. Então, gente, olha só, essa palavrinha novio, lembrando que o V tem som de B, por isso que eu falei novia ou novio. Então, na língua portuguesa, lembra muito a palavra noiva, que significa uma outra coisa. E já na língua espanhola, novia significa namorado. Então, nem todas as palavras que são parecidas com a língua espanhola têm o mesmo significado que a língua portuguesa. Existem muitas parecidas e que, de fato, são iguais, mas, nesse caso, também existem palavras que são parecidas, mas não são iguais no seu significado. Isso confunde um pouco. Então, vamos nos atentar a isso. Digam comigo novamente, ó. Vivo com mi novia, que quer dizer moro com a minha namorada. Ou, se for namorado, vivo com mi novio, ok? Trouxe algumas outras frases básicas que é importantíssimo que nós aprendamos para dizer bom dia em espanhol. Digam comigo, buenos dias. Essa letra D na língua espanhola, gente, ela nunca pode ser pronunciada com esse som. Por exemplo, dia, buenos dias, não, né? Sempre buenos dias, o D com a língua na ponta, né? Na ponta da boca, olhem só. Novamente, ó, buenos dias, certo? Falem comigo, buenos dias. Para dizer boa tarde, digam comigo, buenas tardes. O R tem esse som R, então sempre vocês vão ter que pronunciá-lo dessa maneira. Digam comigo, ó, buenas tardes. Para dizer boa noite em espanhol, se fala assim, ó, buenas noches. O CH tem som de che. Sempre vocês vão falar noches. Para dizer olá, como estás? Olá, como estás? Para dizer até a próxima vista. Hasta la vista. Para dizer até a próxima aula, hasta la próxima clase. Para dizer até logo, vocês vão dizer hasta luego. Caso você queira dizer até nunca para alguém, você pode dizer também hasta nunca. Para dar tchau, adiós. Sempre o O dessa forma mesmo aí, mais forte. Adiós.